Oi, Oi, tudo tudo bom, bom? Vanessa? Tudo bem. Tá me Tá me ouvindo ouvindo? direitinho? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Sim, sim, tudo ok. Pronto, ótimo. E aí, vamos começar mais um bate-papo. Pois é. Eu tô super feliz que essa já é a terceira live, né? Que tá Sim, programada para esse mês do Júlio das Freitas. Eu tô encantada. sim, eu assisti todas, tá? Eu estou adorando também. Não, Adorei, cada realmente. uma. Obrigada também pelo convite. Eu que agradeço, né, você ter topado, ter compreendido, né, a proposta dessas Uhum, conversas. E eu sim. acho que possa ter cada vez mais esses diálogos, né, na Sim, fonoaudiologia. com certeza. Com certeza, com certeza. E aí hoje você representando a audiologia. Pois Quer é. dizer, para mim, a temida audiologia. Pois é, para muitos a temida, né? Eu diria a mal que Olha, compreendida. gente, eu não gosto de criar rivalidade, de que Uhum. linguagem não gosta de áudio não gosta de linguagem. Eu acho que tem super a ver uma com a outra. A Não, gente tudo precisa, a né? ver. Com certeza, com certeza. As duas áreas É, precisam andar em conjunto. com certeza, com certeza. Mas eu confesso para você que eu nem lembro mais qual é a orelha que é vermelha, qual é a orelha que é azul, qual é que é o X, qual é o círculo, eu não lembro mais nada. É verdade. Acaba esquecendo mesmo. Por não estar tanto na área, né? É, com Então, certeza. Vanessa, Muita. Pode falar. eu vou te apresentar agora, né? Porque é aquela apresentação de praxe que faz para todas as convidadas. Aham. Bom, quem está aqui falando comigo é Vanessa Evangelista. Ela é fonoaudióloga, formada pela UFBA, pós-graduanda em audiologia clínica pela Faculdade de Novo Horizonte, tem atuação em audiologia clínica e ocupacional em Teixeira de Freitas, não é? Isso. Uhum. E aí, Vanessa, eu Exatamente. sempre começo, né, com a pergunta de por que e como que você escolheu a fonoaudiologia. Conta aí pra gente. Olha, diferente de muitos, eu não queria medicina, tá? Nunca quis. Sim, Acho que eu escolhi fono, basicamente assim, eu acho que eu estava no ensino médio. Eu sabia que eu queria algum curso da área de saúde, né? E aí eu fui pesquisar mais sobre os cursos, já descartando medicina. E aí eu lembro que na época eu até fiquei na dúvida, assim, entre fono e fiso. Mas pesquisando eu vi que fono tinha uma área de atuação muito grande, né? Faziam várias coisas, não era só uma única coisa. Aí eu falei, achei legal, gostei. Falei, pronto, escolhi minha área, eu vou fazer fono. E aí foi assim que eu acabei gostando e fiz. é, tipo, um pouco parecida, né, com o meu. Se você viu as outras lives, né, que eu comentei, eu Eu também escolhi assisti. no ensino médio, né, fono. Mas assim, eu dizia que queria medicina, mas não era uma vontade minha, né? Só depois Uhum. que eu fui perceber. E aí, quando a gente tem parentes que também é da área de saúde, fica, né, essa ideia Aquela de, vai com pressão. medicina, é uma pressão. Então, até a pessoa se descobrir e Sim. decidir que realmente quer, né? E a adolescência é essa coisa, que você tá nesse turbilhão querendo descobrir o mundo, né? É muito cedo pra gente de escolher uma coisa assim pra fazer o resto da vida. Tem gente que dá sorte, eu Sim, mesmo assim, dei sorte, porque eu escolhi algo que, sim, se eu tiver que fazer o resto da vida, pra mim tá ok, dentro da área da áudio, né? sim, Então, assim, mas é muito cedo pra gente escolher. Acaba que quando você entra, que você vai ver de fato. Porque a gente nunca sim. tem aquela a noção real do que é. Eu fui descobrir o que é de fato fono depois que eu entrei. Tem fono, tem mil e uma coisas. Fono é praticamente medicina. E depois você vai subdividindo para as outras áreas. Sim, sim. E se você for ver nos testes vocacionais, quando vai falar para quem quer alguma faculdade, né, algum curso, não fala muito da área de áudio, fala fono, Não, fala muito da área de voz, né? E aí isso vai é. trabalhar com cantor, então pouco fala das outras áreas da fono, né? Então, quando você Exatamente. está na faculdade, você descobre, olha, a fono faz tudo isso. E aí é que tem aquele Exatamente. universo inteiro, né? Que aí que a Pois gente vai é, ver o muita que é que o coisa. fono faz.
O que é que fono faz? É muita coisa, muita coisa. Normalmente, quando a gente fala, eu sou fono, então você trabalha com voz, com gagueira, é sempre o que está Isso. relacionado, né? E Sim, ainda tem sim. assim, dentro da área de áudio, ainda tem outras subdivisões que são maiores ainda, né? Não é só audiometria, fazer exame da perda ou não. Dentro da área de Sim, áudio ainda tem outras coisas, né? Que eu também vim saber um pouco mais depois que eu fiz a pós. Porque também a faculdade, como eu falei, fono é tanta coisa que na faculdade também não tem como, não tem sim, tempo hábil da gente ver tudo. Então, eu sim, vim sim. descobrir mais a área de reabilitação vestibular, né? De prótese também mais específica, tudo, mas também na pós, que é também uma área de fono, que mais está dentro da áudio. Sim, sim. E tem outras coisas que a gente só vai ver mesmo da nossa profissão na prática, né? Sim, com Então, certeza. ali no dia a dia que você vê, olha, o fono pode fazer isso, isso e isso, coisas a mais Isso. que É, não cabe, né, no cronograma de uma graduação ou de uma pós, mas isso. quem tá no dia a dia, né, Que tá ali e vê. consegue perceber, né? É Exatamente. expertise da prática, né, que a Da gente diz. prática. É, com certeza. Que vai surgindo o curso, você vai gostando, vai vendo. Está, né, relacionado o que está dentro daquela competência de fono que a gente foi, né, graduada para aquilo, Sim, fono pode fazer e é muita coisa mesmo. sim, sim. E aí, Vanessa, falando um pouco sobre o seu período da graduação, não é? Uhum. Aí eu quero saber, durante a graduação, o que é que você teve de representatividade negra, né? Você Uhum. teve professores ou professoras negras durante a sua graduação? Você foi a única aluna da sala negra? Teve outros colegas seus? Você viu falar sobre isso em alguma matéria, alguma disciplina? O que é que você viveu sobre isso durante a sua graduação? Então, na minha turma tinham mais alunas negras, tinham até uma quantidade razoável, não era pouco não. Apesar de que, fono, por ser saúde, lá na UFBA a gente estuda junto com saúde, com saúde, exatas, acho que todas são assim, né? Aí no meu Sim, campus, era o campus que tinha medicina, que tinha físio, enfermagem não, que enfermagem tem o prédio deles. Mas aquele comecinho que tinha todo mundo junto. Então, ICS é majoritariamente branco, né? Mas na minha turma, por sorte, tinham até bastante alunas negras. Aí, no corpo docente, eu me lembro, assim, de ter uma professora que ela fez, ela era de áudio, não, de voz, e eu peguei estágio também com ela, que ela era negra, mas, se eu não me engano, só tinha ela. Agora, sim, houveram algumas matérias, que eu me lembro bem, assim, de uma, que era mais, obviamente, da área de saúde coletiva, porque, infelizmente, essa questão de racismo, de representatividade, né, a gente trata mais, tende a tratar mais na área de saúde coletiva, as outras áreas deixam um pouquinho sim, a desejar em relação a isso. Tinham, mesmo não tendo professores negros, de vez em quando rolava alguns debates, algumas coisas, né, mais voltada para isso. Mas, assim, não foi uma coisa massiva. Tinha também o grupo, né, estudantil, que tinham alunas negras, então estavam bem representados com isso, porque as alunas negras estavam à frente, então ocorria, sim. né? Então, não posso, assim, dizer que não teve nenhuma representação. Teve, sim. Não foi muito grande, mas teve. E aí, você trouxe uma fala que a gente conversou também na última live, né? Que na área da saúde coletiva, que vão discutir sobre Isso. racismo, sobre como é que se impacta a vida, né, do indivíduo. E aí eu chamei, né, a atenção para a gente das outras áreas, né, as outras especialidades estarem debatendo sobre isso também, porque é imprescindível, né? Com Se a gente certeza. acolhe esse paciente, seja em qualquer área, esse paciente vai vir de um lugar social, vai vir de uma família, vem de uma sociedade que a gente sabe que é uma Sim, sociedade baseada aqui, patriarcal, sim. uma sociedade racista, né? Homofóbica Uhum. também. Então, tudo isso vai impactar no paciente que chegar pra gente. Então, a gente Sim, precisa estar em todas as áreas dialogando isso, porque isso é saúde e nós somos isso. profissionais da saúde, não é?
Com certeza, Então, assim. a gente já precisa correr atrás desse tempo, né? Que infelizmente foi um tempo perdido na graduação, porque as outras áreas não falou, mas que bom que temos a saúde coletiva para poder falar sobre o É, SUS, para poder falar sobre todas essas questões, né? E uhum, aí tá defendendo, né, essas pautas. E aí, sim, assim, o que eu gostei bastante, tenho gostado bastante de todas as nossas conversas, é que cada convidada tem uma experiência de vida completamente diferente uma da outra. E aí eu gosto muito disso, porque eu gosto de quebrar essa ideia de que uma pessoa negra representa a população negra. todas. Uhum, Não tem condição. Pessoas uhum, negras, elas são múltiplas, têm diversas experiências de vida, de vivências. Então, nós sempre vemos as cotas na televisão, nos cinemas. Então, é sempre um artista negro, um cantor negro, para representar a população toda. e E a gente sempre a mesma precisa quebrar essa história. ideia. Exatamente. Então, a gente precisa quebrar essa ideia que um só vai representar uma população que é diversa. E nós somos múltiplas. Então, das duas últimas conversas, e com você a terceira, a gente tem visto que são 3 mulheres negras na fonoaudiologia, com vidas e experiências e Diferentes, trajetórias completamente diferentes umas da outra. com E aí o que certeza. me chamou muita atenção, né, durante as nossas conversas antes dessa live, é que você é praticamente uma nômade. É Você é verdade. de Ilhéus, estudou aqui em Salvador na UFBA e agora Isso, está trabalhando em Teixeira de Freitas, é não é? verdade. Então, assim, é uma pessoa que transitou bastante. E aí eu queria saber, durante a sua graduação, quais foram os desafios de estudar longe da família? Quais foram os desafios de estudar fora de sua cidade? Né? Aluguel, saudade dos pais, como é que fica todas essas questões? Pois é, né? É assim, no primeiro momento que eu saí de casa para ir fazer faculdade, não foi nem para vir para ir para Salvador, né? Antes eu ainda fiz um pouquinho de engenharia, mas foi bem Hum, antes. sim. Eu sou realmente nômade. Assim, no momento que você sai, porque você está em casa, tipo, 17 anos, você não está acostumado a viver a vida. Você tem tudo ali, Uhum. você não tem responsabilidades, né? Entre aspas. Você está com seus pais, não tem aquela preocupação toda. E no momento que eu saí de casa para ir fazer faculdade, parece que assim muda, né? Você tem que se preocupar com horários, não tem mais ninguém para estar lembrando você de você tem que ir para aula, você não tem aquele horário de ir para tal lugar, responsabilidade de dinheiro também, saber administrar o dinheiro que eu recebia, como é que dar prioridade às coisas que eu precisava pagar. Lembrar que se acabasse o vale do ônibus, eu tinha que comprar a tempo, senão eu ia ficar sem ir para, às vezes, um dia importante da aula. Tudo isso são coisas, são desafios que eu acho que é muito válido. Quando é difícil, né, você sair de sua casa para fazer faculdade e tal, você ficar em casa é muito mais cômodo, mas eu acho que é um crescimento pessoal muito grande. Sim. Quando eu fui para a UFBA, eu já tinha ido em Salvador algumas vezes, mas não sozinha, eu sempre estava acompanhada. E eu lembro que uma das coisas que eu fiquei mais assim apreensiva foi, meu Deus, eu nunca vou conseguir andar sozinha nessa cidade é muito grande. E pegar ônibus, e saber qual é o ônibus certo, questão de, sabe, segurança mesmo. Eu fiquei bastante apreensiva com isso. Eu tive a sorte que minha irmã já estava lá. Então eu tive um apoio, tinha família também. Então eu tive um apoio, principalmente de minha irmã, que ela você tem que pegar tal ônibus, tal, é assim. Então era uma coisa mais em dupla para a gente viver essa vida, né, sozinha. E já tinha Sim. aquela parceria, então já era mais tranquilo para mim. E agora, claro, saudade dos pais né, não tem como. Sempre tem, porque, né, longe e Sim. tal. Nem às vezes assim tinha questão de feriado, não digo nem assim final de ano, mas assim um feriado mais curto, tipo numa quinta-feira, um feriado às vezes importante, Dia das Mães, às vezes Dia dos Pais, que às vezes não dava para ir, tinha que ficar.
E porque tinha, né, provas, tinha alguma coisa, ou questão de dinheiro mesmo, porque passagem é bem cara. Uhum. Então tinha que ficar. Aí, assim, por eu ter minha irmã, tinha esse apoio, mas, né, a gente se apoiava uma na outra, telefone, ligava. Tanto que, assim, desde que eu saí de casa, para ir fazer faculdade até hoje, eu ainda tenho o hábito de minha mãe ligar para meus pais todos os dias, para saber como é que tá, o que é que tá fazendo, se tá tudo bem, sabe? Sim. Criei esse hábito mesmo. E até hoje Né, mantenho. e eu imagino o coração de sua mãe, né? Porque foram duas filhas estudando fora de casa, tipo assim, em outra Sim. cidade. Minha mãe nunca Então, superou. Até hoje. Ela ainda não superou. imagino, imagino. É. E aí me conte, quando foi que você escolheu a audiologia? Foi durante a matéria, a prática, alguma experiência que você teve fora da faculdade? Como foi que você pensou assim, não, eu quero áudio? Porque assim, Áudio. às vezes a gente se apaixona por várias especialidades, né? Eu Uhum. mesmo, eu sempre gostei de saúde coletiva, gostava de linguagem, então essas duas áreas para mim sempre foram incríveis. Fono educacional também, eu ficava assim, ai gente, eu adoro essas três áreas, quero trabalhar nas três. E aí quando a gente reforma, que realmente é o que surgir, né? É o que Mas surgiu. assim, como foi que você foi parar na áudio? Olha, eu digo assim que eu acho que foi em audiologia clínica, que é a primeira matéria que a gente tem lá na UFBA. Eu sempre, Sim. assim, porque assim, eu tenho um ponto também meio puxado para as exatas, né? Como eu falei que eu já tinha Ah, feito sim, você fez engenharia. engenharia. Isso, é. E aí, assim, eu sempre gostei. Eu achei bom, não sei nem explicar, assim, bem o que foi. Mas, assim, a questão de fazer os exames, sempre gostei, eu achei, sempre tive facilidade para poder. Também foi esse ponto principal também. Eu não tive muita dificuldade para áudio, porque eu confesso que eu não sou muito boa com textos muito longos. Então, linguagem também não me pegou por isso. Tinha muitas teorias, muitos textos para ler. Eu ficava meio assim, muitas Até coisas. hoje tem. Muita coisa. E aí, assim, da áudio, na primeira matéria mesmo, antes mesmo até de ter a prática, eu já falei, poxa, legal, gostei disso, gostei. E aí, quando tinha, né, pra gente fazer, normalmente era primeiro observação, a gente não fazia exames, né? Primeiro observação e tal, eu falei, poxa, achei legal. E aí gostei, e aí pronto, assim. Mas também, assim, não foi algo que eu defini logo. Ah, eu amei áudio, só quero áudio. Entendi. Áudio sempre foi, assim, a minha prioridade, né? Por sorte também eu tinha facilidade, eu tirava as melhores notas e tal. E aí foi por isso que eu gostei mais. Olha, como você tem esse lado exatas na sua vida, eu acho Tem que um foi pouco o a que mais ver. pesou. Eu tenho nenhum lado de exatas na minha vida. Eu sou muito humanas mesmo, então eu tinha que ir para a área de linguagem Linguagem. mesmo. Linguagem Gente, quando eu aprendi sobre gap em audiologia, aquilo confundia minha cabeça. E quando foi para ver mascaramento, piorou. Não, gente do céu, é muito, muito difícil. Eu acho que o pior também é você fazer a orelha contralateral da imitanciometria. Ai, gente, não. Olha que até hoje eu Pois sou é. traumatizada. Assim, nunca tive, assim, eu nunca vi Essa dificuldade. esse bicho todo, sabe? Na áudio. Eu sempre falei, ah, não, sim, legal, gostava. Sempre foi algo, assim, que eu sempre gostei. Acho que foi, assim, destino Uhum. mesmo. Porque sempre gostei, nunca vi essa dificuldade na área da áudio, né? Nunca tive. Com gap, com mascaramento, super mascaramento, essas coisas Ai, não fala todas. isso não. Pois é. Sim, Eu e me sempre conte curti. assim. Isso é muito, muito legal, né? A gente vê o pessoal da área de exatas da fonoaudiologia. E me conte assim, a áudio, você falou que tem a reabilitação vestibular, né? E você vai aprendendo muito mais coisas na pós e também na prática, né?
E aí eu Isso. tinha uma professora, eu não me lembro o nome dela, mas ela sempre falava que áudio não é só apertar botão. E aí, eu acho essa ideia muito bacana também, porque apesar de áudio ser muito fazer conta, tem um raciocínio lógico muito mais rápido, né? Eu queria saber, é possível fazer uma prática em áudio humanizada? É... Eita, travou? Eu acho que sua imagem travou. A minha? A minha travou para você? Ih, foi, voltou. Ah, A sua que voltou, tinha travado. E aí, assim, eu queria saber como é possível fazer uma prática em áudio mais humanizada, né? Porque às vezes, o que eu via muito também dos estágios é que eu atendia o paciente naquele dia e eu não via mais o Não via nunca paciente. mais. Isso, então era um contato muito rápido. E para mim, os melhores pacientes eram os que tinham audição normal, né? Lineares dentro do padrão de normalidade. Então era um áudio super rápido. Eu, meu filho, você está ótimo, audição normal, brincadeira que eu não falava assim. Mas, assim, audição normal, não vou te ver nunca mais. Então, assim, que é completamente diferente das outras áreas de fono, né? Que tem uma Sim, terapia, que às vezes é 2 vezes na semana que a gente atende o paciente, tá ali toda semana vendo o paciente, tem toda aquela expectativa de criar vínculo, né? A gente sempre da área de linguagem fala muito sobre criar vínculo vínculo. com o paciente. E aí, na área de áudio, é possível fazer isso? Como é que faz, né? Eu tive professores na área de áudio que me mostraram uma áudio mais humanizada, né? Como essa minha professora que falava, áudio não é só apertar botão. Você tem que Com ter todo um certeza. raciocínio, né, clínico e tal. E mesmo que seja aquele momento que você está com o paciente, você tem que ser a melhor audiologista ali com ele, né? Mas aí Com eu quero que você certeza. conte sobre, fale um pouco, né, sobre isso aí pra gente. Não, com certeza. Porque, assim, independente de você estar, né, manuseando uma máquina, a pessoa que está ali é uma pessoa, né? Não é só um robô que vai fazer as coisas como você quer. Então, eu acho que, assim, realmente, tem a questão de que não é só apertar botão. Porque você recebe numa clínica, você trabalha numa clínica, você vai receber paciente de todo tipo. Você vai receber paciente criança, né, adulto, paciente mais idoso, paciente que às vezes tem até algum problema cognitivo. Sim, Todo tipo de paciente você vai receber. Então, se sim, você for cada paciente ele vai reagir de uma forma. Você não pode simplesmente fazer o básico, aquele que é aquela regrinha, né? Você vai, põe o paciente lá na cabine, olha, você vai, assim que você ouvir, você responde para mim. Volta para lá, aperta o botão. E nem uhum, sempre você vai ter um bom resultado. Porque se aquele paciente, por algum motivo, não entendeu o que você falou, ou o paciente tem alguma dificuldade motora, alguma dificuldade cognitiva, né? Não entendeu bem. Aí você vai, não, o paciente não respondeu direito, não sabe, não tem como fazer. Não é bem assim. Por exemplo, criança. É, a clínica que eu trabalho, ela não é voltada especificamente assim, para criança, né? Não é aquela cabine sim, de campo e tal. Mas eu atendo crianças constantemente. Às vezes a criança não quer responder, acha, tá com medo. Então você fala, olha, vamos aqui brincar aqui um pouquinho com a tia. Eu vou botar aqui uma coisinha no seu ouvido, você vai ouvir um passarinho cantar. Assim que esse passarinho cantar, você me fala. Aí a criança responde. Porque antes ela não tava falando nada. Aí ela começa, tia, eu tô ouvindo o passarinho cantar. Ela responde. Idoso. Muitas vezes o idoso você fala, ele não entende. Ou então fica assim, acha que não é para falar. Então você pergunta, seu fulano, você explica de novo. Você ouviu? Né? Ter toda aquela paciência. Você ouviu? Quando o senhor ouvir, o senhor me fala, mudar estratégia. Não é só responde, levanta a mão, sim ou não. Não, o senhor me fala se o senhor ouviu, o senhor me fala se está alto, se está baixo, né? Para você saber. Ele acha que ouviu, mas ouviu alto, está perto daquele limiar dele ou não. Então, às vezes o paciente ouve bem alto, responde. Quando ouve baixinho, levanta só o dedinho. Então, se você não sim. tiver é,
Tô meio na dúvida. Se você Lembrando não os casos. tiver, pois é, se você não tiver essa questão, você, né, você não vai, não é uma máquina, um robô que tá ali, né? Você tem que ter todo esse cuidado para fazer qualquer coisa, independente. E na áudio também. E aí você trouxe um aspecto muito bacana, que a gente na área de linguagem fala muito, que é do lúdico, né? A importância do lúdico. E aí a gente Sim, vê com que para certeza. criança, independente da área, nós precisamos estar lançando mão dessa estratégia, né? Do Sim, com lúdico. certeza. E aí, o que eu vi bastante, né, também no período dos estágios na faculdade foram as emissões, né? Que aí nós fazemos com bebês e às vezes chega bebês muito, muito, muito recém-nascidos, né? De dias. Bem E aí, às pequenininho. vezes chega menino com 2 anos já, ou menos. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Nunca fiz emissões, vem fazer agora, como é que faz? Então, e toda a angústia também que a gente precisa lidar com os pais para dizer que a emissões falhou. Então, Exatamente. de como o profissional da audiologia também impacta, né, a vida desse paciente. Porque fica muito parecendo que na área de linguagem, eu vou dar o diagnóstico de autismo, como é que isso vai impactar a vida do paciente, dando um exemplo, né? Uhum. E aí tem todo esse debate, realmente impacta a vida da família, né, da rede social que está ali Isso. apoiando aquela família, mas na Uhum. audio, né? Então, você pega uma criança e para dizer que ele tem, que o menino de, por exemplo, 2 anos tem perda auditiva, né? Então, choque para esses pais, os pais que são ouvintes vai ter um choque, né? Sim, E aí, por exemplo, eu com tive um certeza. caso de um paciente que a mãe não aceitava que o menino tinha perda auditiva, de jeito nenhum. E aí foi gerando atraso na escola, atraso na fala, atraso em vários outros aspectos da vida dele, porque a mãe não estava aceitando a perda auditiva da criança. Então, assim, o profissional de áudio tem um papel fundamental também no trabalho que ele Sim, faz e que vai impactar, né? Então, como dar esse diagnóstico, como sim, passar isso para os responsáveis, dizer, olha, seu filho tem sim. uma perda auditiva, olha, seu filho não passou nas emissões aqui, mas vamos fazer um PEAT, né? Isso, Então, tem todas as questões e a gente precisa, né, desmistificar essa ideia de que você está só na cabine e ali manuseando a máquina, né? Tem todo o sim, paciente com certeza. é aquela pessoa. E aí eu vi recentemente rodando nas redes sociais um bilhetezinho que dizia assim: o seu paciente é o filho de alguém, é o amor de alguém, é um ente querido de alguém. Então, ele é Exatamente. uma pessoa importante para alguém, para a mãe, para a namorada, para o esposo. Então, a gente precisa estar lidando com aquele Exatamente. paciente, né? Por mais que seja Com uma certeza. hora só que você fez a áudio e pronto, né? 1 minuto. Então, E assim também, como você falou, dos pais, para explicar direitinho, não só os pais, como paciente adulto também, idoso. Alguns pacientes não são instruídos, né? Não tem entendimento também da área, porque não tem por que ter, né? Não são sim, formados, não tem como eles ter. Então, assim, você chegar para o paciente, você faz o exame, não ser algo assim mecânico. Ó, você vai sentar aqui e vai fazer isso, vai sentar ali e vai fazer isso. Terminou o exame, tá bom, tchau. Explicar, olha, o resultado deu isso. Tá, mas é o que isso? O que é que isso quer dizer? Eu tô surdo, meu filho não vai ouvir nunca mais, né? É um diagnóstico, né, assim, fatal. Explicar direitinho, ter esse cuidado de, assim, olha, se eu tá com uma perda desse tipo, provavelmente, né, o senhor teve algum tipo de exposição, tem um órgãozinho que fica lá dentro, que é a cóclea, ele é responsável, né, por fazer a gente ouvir direitinho, ele não tá muito bem, não tá funcionando, se eu tá com uma perda assim, ou então se eu tá com uma perda, mas é uma perda que é só na parte externa, alguma gripe que o senhor teve, explicar, isso muda muito. Eu percebo, assim, nos meus pacientes, eles saem assim, alguns, né, às vezes falam, poxa, né, obrigada, porque você tem aquele cuidado de explicar. Já tive também alguns pacientes de bebê para fazer tanto Bera como emissões, que demorou muito também. Porque não sabia. Ou então teve um que foi fazer Bera, ele já tinha feito um outro Bera, já tinha dado, né, alteração,
E aí ele já tinha acho que uns 4 anos, não falava nada, e veio para fazer outro. Aí eu perguntei à mãe, mas ele já fez outro exame? O que foi que deu? Ah, deu também, né, alterado. Eu falei, por que a senhora não foi procurar nada, alguma coisa para ele? Ah, não, porque eu achei que fosse só fazer e pronto. Então, assim, não sei se a pessoa não explicou, não sei, mas assim, ter o cuidado de Sim, sentar com o paciente e falar, ó, deu alterado, agora a gente vai fazer isso, isso e isso, o que pode acontecer é isso. Mesmo que seja o caso de a criança ser realmente surda, né, não é também o fim do mundo. Mesmo que ela sendo surda, a gente pode tentar protetizar, pode tentar, né, algum recurso, a e Libras, não, né? Libras, ou se também não tiver como protetizar, pode tentar Libras, e a pessoa vai ter uma vida normal, mesmo tendo aquela dificuldade, né? Importante também, eu sempre falo assim, alguns casos que a criança, né, é surda, tá? E aí a mãe chega lá, não sabe Libras. Eu falei, poxa, mas por que a senhora não estuda? Ah, não tenho paciência, não. Eu falei, mas é legal estudar para poder, né, Uhum, saber se comunicar com seu filho, né, saber o que é que ele pensa, o que é que ele sente, muda, vai mudar bastante. Isso é bom, isso eu sim, acho sim. importante, né? Que o paciente, mesmo que ele não tenha o conhecimento de fono, mas como você falou, ele é o pai de alguém, é o filho de alguém, e a gente tem que pensar como a gente queria que fosse com a gente. Quando eu vou no médico, que o médico, você vai fazer tal exame, tchau. Eu fico, Sim, poxa, eu queria saber, me explicar, mesmo que eu não tenho, né, conhecimento de tudo, mas me explica assim, do básico, em linhas gerais. O que é que isso quer dizer? Eu acho que isso sim, é importante, né? Que às vezes a gente pensa que a área de áudio não tem. É só a linguagem, que tem aquela conversa com os pais, explicar porque a criança não está desenvolvendo bem na escola. Mas em áudio também tem, explicar qual é o impacto daquilo, explicar que se a criança tiver recorrente infecção, né, de ouvido, vai impactar também na escola, tudo isso. E na primeira live, né, que foi feita aqui no perfil, Glaucia falou sobre a união dos profissionais, né? E aí, nessa conversa aqui que a gente está tendo, eu estou muito pensando sobre a união do audiologista com as outras áreas, né? Com a É linguagem importante. também. E tá sempre falando, olha, seu filho vai precisar de fono, mas não é a fono da minha área, áudio, vai precisar de uma fono de linguagem, vai precisar de outras especialidades que você veja necessário no caso, Isso. né? De como nós também da área de linguagem, tanto na pós ou tanto na graduação, que eu tenho visto muitas professoras já encaminhando. E assim, chega pra gente, criança, na verdade, pra mim, qualquer idade, eu sempre pergunto, fez alguma avaliação Acho auditiva em legal. algum momento, né? Na vida. Eu acho que E aí, meu pra um pequeno saber retorno. Você tá ouvindo o bem? seu, eu tô ouvindo É. bem. Então bom. Será? Não, Eu ninguém tô, falou eu tô nada nos ouvindo. comentários. Se alguém, se Então, tiver acho que ruim, tá pode bom. falar que eu tento tirar. Certo. E aí, né, sobre a importância de nós profissionais da linguagem estar sempre solicitando também, encaminhando, tá Sim. falando sobre a importância desse profissional e da gente estar atuando em conjunto, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tanto o pessoal da áudio Sim. quanto da linguagem tá trabalhando em conjunto. Com certeza. Linguagem e áudio é, tipo assim, muito, muito conjunto. Uma depende da outra, né? A gente tem essa mania errada de achar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, Uhum, absolutamente sim, tudo a ver. E se a pessoa não ouve bem, como ela vai se comunicar bem? Como é que a linguagem dela vai ser boa, né? Tem exatamente, tudo a ver. exatamente. E aí, voltando para aquela conversa lá no início de quando eu falei que você era uma nômade, eu quero lembrar que hoje, né, você está trabalhando em Teixeira de Freitas. E aí eu quero que você conte pra gente, recém-formada, como é que você foi parar em Teixeira de Freitas, né? E aí que você Pois é. conte também dos desafios que é estar trabalhando em outra cidade, né? Assim, eu acredito que pela experiência da graduação, né, você já teve toda a sua vivência de responsabilidade, de tomada de decisão, você junto com a sua irmã, né? E aí você vai para Teixeira de Freitas. Quais são os desafios de ir trabalhar em outro lugar, né? Uhum. Com certeza. Eu vim para cá recém-formada, muito recém-formada. Acho que eu tinha 2 meses, né, de formada, exato 2 meses. E divulgaram em um grupo a vaga
eu me interessei principalmente por ser da área de áudio. Pelo menos era o que eu achava, que era da área exclusiva de áudio. E aí eu falei, eu vou. Não sabia que era tão longe, né? Na verdade. Mas eu Não, falei, Teixeira de Freitas é muito longe. É praticamente Espírito Santo, né? Eu tô aqui lá embaixo, extremo sul. Sim. Aí eu falei, eu vou. Aí decidi tudo assim, bem em cima da hora, e vim. Chegando aqui, como eu falei, é uma clínica de áudio, né? Tem o otorrino e ele tem esses aparelhos, e eu fico na parte, né, de fono, fazendo o exame. Só que essa clínica, ela fica dentro de um hospital. E aí a outra fono falou para mim que teria também demanda de outras áreas para poder atender. Linguagem, disfagia, né, questão hospitalar, tudo isso. Aí eu falei, tá, vou. Tem só para áudio, mas tudo bem. E aí aqui, assim, na verdade, é basicamente isso. A questão de morar, como você falou, em outra cidade, trabalhar, eu acho assim, eu não cheguei nem a trabalhar lá em Salvador, porque como eu falei, eu estava recém-formada. Mas, interior, para fono e para algumas outras áreas também, o reconhecimento é muito grande. Interior. Muito bom isso, interior. É muito grande. Primeiro que, assim, falta, né, profissional. Não tem uma demanda muito grande. Aqui a cidade não é muito pequenininha, é uma cidade relativamente grande. Mas mesmo assim, não tem muita gente. Falta profissional. E aí, como eu falei, acaba que a gente, um profissional precisa atuar em várias áreas. Quando eu cheguei aqui, até melhorou bastante, porque tem até algumas fonos. E por minha sorte, são fonos conhecidas. Então, a experiência de fono que eu tenho aqui é muito boa, porque existe muito a questão de indicação e parceria de profissionais. Tem muita, como assim, a classe é bem unida aqui. Quando existe algum paciente de áudio ou alguma dúvida, alguma coisa que eu atendo, que as meninas precisam, as meninas entram em contato comigo, indica para lá para eu ir fazer, ou também vice-versa, eu atendo algum paciente de áudio, que eu sei que tem, né, alguma demanda de linguagem. Eu falo com as meninas, isso assim, né, o paciente e tal, vocês podem ir lá, não, podem vir, né, atendo. Tem um centro aqui que é da parte do SUS, que é um CER, né, que é um centro de reabilitação. Aqui é o CER 4, então tem várias deficiências, e tem deficiência intelectual, motora e tal. E na intelectual tem muitas fonos conhecidas, amigas, que muitas vezes fazem terapia, e aí chega, como você falou, o paciente chega para poder fazer terapia, não fala, e não fez nenhuma avaliação, né, auditiva, não fez nenhum exame. Ou então se fez há muito tempo atrás. E aí chega lá para mim. Falou aqui, ó, o áudio tá com eco. Eu vou tentar tirar o fone para ver se melhora. Tá me ouvindo? Continuo ouvindo, tô ouvindo. Bem, pronto. Mas eu acho que ainda tá com eco. Melhorou? Tô ouvindo normal. Eu não tava ouvindo com eco, não. Mas continua aí, pra ver. Aí, as meninas sempre indicam algum paciente assim, passar pra mim. Agora tá falhando. Acho melhor com o fone mesmo. Tipo aqui. Porque mesmo com eco dá pra ouvir, né? Quando tirou o fone, ficou cortando a fala. Melhorou? Sim. Ainda tá com eco, mas vou deixar assim. Então é isso, as meninas indicam, tem essa, né, parceria de alguma coisa no exame deu, né, alterado. Aí as meninas me ligam, perguntam. Então, assim, a experiência de fono que eu tenho aqui é bem positiva. Que
não conseguiria numa cidade grande, por ser Sim. muita gente, né? A dificuldade para você conseguir o contrato daquele fono que atende. Então, aqui a vantagem é essa. A maioria das fonos são fonos conhecidas. Até assim, quando chega para mim, né? Lá mesmo na área hospitalar, se tem algum paciente de amamentação, então disfagia, que é uma área que eu não tenho muita, né, especialidade, eu tenho rapidez para chamar as meninas e virem ajudar a vir atender para aquele paciente não ficar sem atendimento. Isso é bom, muito bom. Sim, sim. E aí, você falando de Teixeira de Freitas, e eu lembrando do estágio que eu fiz aí também, né, em Teixeira de Freitas. Eu fiz o estágio do Versus. Fiz o estágio do Versus. Eu não sei se você conhece. Versus é meu amorzinho. Que é vivências e estágios na realidade do SUS. E aí foi em Teixeira de Freitas. E aí nós vimos todos os níveis, né, da atenção básica até a atenção terciária, aí pelo SUS, né? E aí nós fomos no CER4, via fono de lá, e aí nós passamos, né, também pelo hospital, e eu falei assim, gente, Teixeira de Freitas é perfeito trabalhar aqui. E não é uma cidade pequena mesmo, como você falou, uma cidade... Tipo assim, você chega lá, é uma cidade razoavelmente grande, né? Tem uma demanda, né? E aí, assim, não vai pensando com a cidade do interior e tudo mais. Eu acho que eu diria que é tipo Feira de Santana, né? Não sei se você já foi em Feira de Santana, mas, tipo assim, da logística, né? E da movimentação é um pouco parecido, né? Mas, assim, eu achei o SUS aí em Teixeira de Freitas, eu achei perfeito, né? Eu não sei como tá agora, né? E também eu não trabalhei. Estágio é diferente de trabalho, né? Eu que estou agora aqui trabalhando no SUS em Salvador, vejo bastante a realidade, né? Mas, assim, eu achei muito interessante, né? Tudo o que eu pude ver aí. E eu falei assim, que massa, tem fono em tudo que é lugar. No CER4, agora, isso. Agora aumentou bastante, né? Aumentou bastante. Coisa que aqui em Salvador a gente não vê. É difícil você ver fono em vários lugares, né? Então, para Teixeira de Freitas, eu achei incrível, né? A experiência que eu tive e aí. E aí, quando você falou que tá em Teixeira de Freitas, assim, olha, já vou querer saber como é que tá a situação. E eu fico muito feliz por esse movimento que você falou de parceria entre as fonos, né? Bastante. Isso é muito, muito bacana. E algo que eu venho tentando dialogar desde a faculdade é que existe a ideia da rivalidade feminina, né? E aí nós estamos em uma profissão que a maioria é mulher. Então, assim, a gente precisa quebrar essa ideia de que existe uma rivalidade feminina. E aí eu não estou com um discurso feminista aqui, né? Eu só estou com um discurso de que essa ideia é sustentada em uma sociedade patriarcal, não é? Não tem porquê. Exatamente. Então, o porquê existe essa rivalidade feminina? Nós estamos em uma profissão que, podemos dizer que 90% das mulheres. Por que vamos criar essa ideia de rivalidade, né? Entre nós mesmos. Não seria muito melhor para a nossa profissão se a gente estivesse todo mundo unido, tendo essas indicações, ouvir esses relatos, como você acabou de falar aqui, né? De que uma liga para outra, uma encaminha. Gente, é uma coisa mais legal, né? Ouvir isso. E aí eu adoraria que se estivesse aqui também em Salvador, né? Eu acho que da minha parte eu tenho que fazer, né? E eu espero que isso possa reverberar nas outras profissionais também, né? Com certeza. Se você faz, com certeza, uma hora assim, isso vai trazer algo positivo, né, para você. Pelo menos foi assim comigo. Eu comecei praticando isso e tenho visto que tem dado certo. Sim, sim. E aí, para você foi a convidada que eu pude fazer a pergunta do é possível? Se você viu as outras lives, né, você sabe que eu sempre pergunto, é possível realizar uma prática antirracista na audiologia? E aí a gente já conversou, né, se é possível fazer uma prática mais humanizada na área de áudio. E aí me conte aí, é possível fazer uma prática antirracista na área de áudio? Com certeza. Eu acho assim, que é possível a gente fazer uma prática antirracista em todo lugar.
né? Eu acho que o silêncio não nos cabe mais. O momento de se, né, calar, de se retrair, isso não dá mais. Chegou no ponto que não dá. E eu acho assim, a partir do momento que você, como profissional negro da área de áudio, da área de linguagem, de qualquer área, eu estou focando assim em saúde agora, principalmente da área de saúde, que é algo que a gente não vê muito. Primeiro você precisa reconhecer o seu lugar, você ter noção do seu valor, né? Que você está ali como qualquer outro profissional, né? E a partir disso, você vê que você consegue impor às outras pessoas, né? Não de maneira ruim, mas impor de uma maneira positiva o seu valor. Tanto você tratar o outro, como você ser tratada, né? A partir do momento que você trata bem o outro, que você, mesmo que de maneira sutil, você impõe suas falas, o áudio está muito ruim. Vanessa, ficou um pouco ruim, travou a sua fala. Tem como repetir? Voltou? Sim. Pronto. Eu digo assim, a partir do momento que você, como profissional de saúde, você consegue impor o seu valor ali, né? Você acha que travou de novo? Vixe, Maria, Vanessa, por que será que tá assim? agora travou novamente. O áudio melhorou? Eu não sei por que tá assim. Será que é o Instagram que faz isso? Deve ser. A imagem que travou. Ainda não, tá travado. Ah, agora a sua travou pra mim. Ixi. Eu não sei por quê. Voltou. A minha voltou também? Sim, você voltou. E o áudio? Voltou também. Então vamos lá. Certo. Como eu estava falando, a partir do momento que você, como profissional, o seu valor, né, você sabe quem você consegue manter uma prática antirracista. Você vai. Eu não digo assim, porque assim, eu sou uma pessoa muito, relativamente, quer dizer, tranquila. Não sou de causar, né, de procurar confusão, treta, enfim. Mas eu tenho percebido que, mesmo de maneira sutil, de maneira, né, tranquila, eu consigo fazer o outro, a pessoa que está do meu lado, que às vezes tem uma fala racista ou fala alguma coisa, eu consigo fazer com que ele repense e com que ele perceba que aquela atitude dele está sendo racista. Claro que a gente não está aqui para estar educando as pessoas, né? De maneira, cada um pensa de uma forma. Mas eu acho que mesmo assim, às vezes a gente consegue, com a fala, explicando, a gente consegue fazer com que aquela pessoa repense, fazer com que o outro repense o lugar de cada um, né? Fazer com que o outro pense de maneira mais, mais assim, igual. Perceba, né, que somos pessoas que normais, né, está ali um profissional, o mesmo valor que tem um profissional branco, tem um profissional negro, o mesmo valor que tem um paciente branco, tem um paciente negro, né? Isso eu acho que é assim, fundamental. Eu tenho feito isso e tenho visto que tem dado certo. Sim, sim. Eu acho que foi a minha internet que travou aqui, porque o pessoal disse que estava normal. Então, eu tenho visto as pessoas comentando. Acho que foi só a minha internet. Aqui eu tô ouvindo o meu áudio ruim, do retorno. Sim. Mas se as pessoas estão ouvindo bem. Uhum. E sobre o que você falou, né? É muito importante, né? Essa pontuação que você trouxe. E aí eu tenho achado o máximo. Já faço aqui a recomendação para as pessoas assistirem as outras lives, porque eu fiz essa pergunta tanto para fono da área de voz, quanto para fono da área de fono hospitalar, né?
E aí as duas trouxeram respostas incríveis, e aí temos Vanessa agora que também trazendo outra pontuação, eu acho muito legal. Vocês, as três, trouxeram respostas diferentes uma da outra, e eu acho que é isso mesmo, né? Esse debate é enriquecedor, não é? E como você pontuou sobre o diálogo, eu acho que é fundamental, não é? O diálogo entre os nossos, né? Porque teve uma pessoa que uma vez comentou assim, mas o próprio negro é uma fono. Ela falou assim, eu sou fono negra e eu não acho que deva falar sobre esse tema. Ela falando sobre essa série de lives que eu tenho feito, sobre vivências da mulher negra na fonoaudiologia. E aí ela falou que o próprio negro é racista. E aí o diálogo, quando você traz essa ideia do diálogo, é importantíssimo entre nós, né, pessoas negras, para a gente desmistificar essa ideia de que nós somos racistas. Não, nós não somos racistas, não é? O que acontece é que a gente foi criado em uma sociedade racista e acabamos reproduzindo o que aprendemos, né, desde criança. Nós não nos vemos sendo representados em lugares algum, nós crescemos ouvindo, né, e vendo imagens negativas do povo negro, então a gente acaba reproduzindo sem perceber. Isso. Então, e não é que o negro seja racista, não é? É enraizado, é algo que está enraizado. E não é fácil de se mudar, da pessoa reconstruir aquele pensamento, né? Eu vejo isso também, vou tirar aqui algumas pessoas próximas de mim, que assim, às vezes falam umas coisas que a pessoa acha que está tudo normal, pessoas negras também. Aí você fala e pensa, poxa, mas isso não é algo que a gente foi imposto, que é algo que é racista. Se você parar para analisar bem, isso não é muito legal. Pense bem nisso. Essa coisa não está muito, né? Às vezes a pessoa nem percebe. Isso é o pior, porque foram tantos anos de racismo, a gente, né, ainda tem, que eles conseguiram fazer com que a gente pense de forma negativa, de forma inferior de nós mesmos, né? Às vezes a gente acha que, não, porque às vezes, quantas vezes nós mesmos negros nos pegamos tendo algum pensamento racista? É normal, acontece comigo. Mas eu acho que assim, o principal é a gente ter conhecimento, ter entendimento de ter aquele pensamento, mas pensar, não, isso aqui que eu estou pensando é algo racista, não é legal. Porque é algo que, mesmo depois de 300 e tantos anos, a gente ainda está construindo. Ainda estamos construindo. Infelizmente, a gente ainda precisa falar sobre isso. Então, mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda é algo novo. Então, ainda é normal a gente se pegar, pensar, refletir, ver e voltar atrás e falar, não é bem assim. Eu acho isso é bom, isso é até positivo. É disposição para mudança, né? Que eu acho que é o principal. Para qualquer movimento acontecer, a gente precisa estar dispostos a mudar pensamento, a mudar preconceitos, né? Os conceitos que já estão estabelecidos. Então, é disposição para a mudança, né? E aí a gente já está um pouco chegando no final já da nossa live. E aí eu queria que você... Sim. E aí eu queria que você falasse dessa mensagem, né, para os estudantes que for assistir essa live, que estiver assistindo, que querem ir para a área de audiologia, e para os profissionais que já estão na área de áudio. E aí só pontuando um pouco, né, que teve uma fala que falou assim, essa discussão precisa ser levada para as outras áreas de saúde. Eu super concordo também, eu acho que a área de saúde como um todo precisa dialogar sobre essas questões, mas o que nós vemos é que tem já muitas áreas da saúde pontuando isso, né? Tudo bem que são as áreas que são muito mais voltadas para o lado da humanas, né? Que também é humanas, saúde, que é serviço social e psicologia, né? Vem crescendo um debate muito grande da psicologia antirracista. Então, acho que está na hora agora, assim, da gente, né? Nós, fonoaudiólogas, tá levantando esse debate que a gente não vê em momento algum da graduação. Como eu falei, mesmo não é só saúde coletiva que precisa tratar dessas questões de racismo, de preconceito, de SUS também, né? Que a gente não vê nas outras áreas. Tudo é algo que a gente precisa trazer realmente para todas as áreas. Sim, sim. E aí agora eu queria que você desse a sua última mensagem. Olha, eu acho assim,
A mensagem básica é assim, não desistir, né? Mesmo com as nossas dificuldades que a gente tem, tanto os negros, nós negros temos as nossas dificuldades, as outras pessoas também têm, cada um passa pelas suas coisas, né? Mas o principal é você ter convicção que você quer, que você realmente gosta daquilo, e seguir em frente. Para as pessoas que estão na graduação, né? Uma coisa mais técnica, que tem intenção, que gosta mesmo da área de aula, eu penso assim, procurar ter mais contato com a área, ver mais o que é que tem, né? Procurar cursos, eu queria que alguém tivesse visto isso quando estava fazendo graduação, cursos na área, não só de autoclínica, né? A aplicação vestibular, que é algo que falta ainda bastante, então, é algo, uma área que tem muita pretensão, né, para poder crescer, principalmente também os profissionais da área mais que estão lidando com a clínica, porque acaba que a gente professores que estão na área de mestrado, de ensino e tal, e não tem muito treino com a parte clínica mesmo, a parte da prática. E nem todo mundo vai seguir para alguma coisa de pesquisa, né? Então, vai ter. Agora, principalmente, eu diria também, é não estar fechado a uma coisa só. Mesmo uma pessoa gostando de áudio, né? Se apaixonou, não tem problema. Mas eu acho que a gente está aberta a outras coisas. Como eu falei, eu vim aqui com trabalho de áudio, trabalho com áudio, mas acabou que me surgiu a oportunidade de disfagia, de linguagem, um pouco também de voz, de tudo. E assim, por eu estar aberta a isso, acabou que foi melhor para mim, né? Isso eu acho importante, porque não está fechado a uma coisa só. E para nós, profissionais formados, é fortalecer a corrente, né? Fazer com que essa realidade de fome que tem aqui seja também em outros lugares, em Salvador, em qualquer outra cidade, tenha essa questão de indicação, de contato, porque somos colegas, não somos rivais, né? Se tiver um paciente para mim, não vai faltar para você, se tiver para você, não vai faltar para outra, vai ter para todo mundo, e eu acho isso fundamental. Eu super concordo com a sua fala, achei perfeita. E assim, já para finalizar a live por causa do tempo, muito obrigada por ter topado participar dessa conversa hoje. Muito obrigada mesmo. Eu que digo, obrigada pelo convite. E eu tenho aprendido cada vez mais, né, com essas conversas. Eu estou encantada. Muito obrigada. Eu que digo. Obrigada também pelo convite. Obrigada às pessoas que comentaram aqui, tá? Todo mundo veio, participou. Obrigada pelo convite. Quando precisar, estou aberta. Ok. Tchau. Tchau.